O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu parte da lei de improbidade administrativa que alterou as regras de punição contra agentes públicos. A decisão atende a um pedido do Conselho Nacional dos membros do Ministério Público. A lei de improbidade administrativa, que pune servidores por abusos no exercício da função pública, é de 1992, mas ela foi alterada em 2021 com a Lei 14.230, que flexibilizou as punições a agentes do serviço público. Segundo o CONAMP, autor da ação no Supremo, as alterações violam a Constituição Federal, que prevê a responsabilização dos agentes políticos, públicos e privados que também cometem atos culposos, ou seja, sem intenção de causar o dano. Além disso, ao suprimir a possibilidade de responsabilização dos atos de improbidades culposos graves que tenham causado dano ao erário, descumpre os princípios da administração pública previstos na Constituição e não protege o patrimônio público. Entre os pontos questionados pelo Conselho e suspensos pelo ministro Alexandre de Moraes foi quanto à possibilidade de afastar a improbidade nos casos em que a conduta questionada se baseia em entendimento não pacificado pelos tribunais. Segundo Moraes, esse critério gera insegurança jurídica e esvazia a efetividade da ação de improbidade administrativa. Outro ponto que foi suspenso pelo ministro foi quanto à perda da função pública. A norma de 2021 previa que o agente público só poderia perder o cargo no qual ele supostamente teria cometido o ato ilícito, e não o cargo ocupado no momento da condenação. Na decisão, Alexandre de Moraes sustentou que essa medida pode favorecer o acusado por meio de troca de função ou no caso de demora no julgamento. O ministro também suspendeu o trecho da lei que considerava um intervalo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da condenação na contagem do prazo de suspensão dos direitos políticos. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a suspensão dos direitos políticos por improbidade administrativa não se confunde com as regras previstas na lei de inelegibilidade. O ministro ainda suspendeu o trecho da lei que condicionava a aplicação do acordo firmado entre o MP e o acusado por improbidade administrativa à manifestação do Tribunal de Contas no cálculo do ressarcimento ao erário. Segundo o ministro, essa condição afasta a autonomia do Ministério Público. O ministro ainda entendeu que a decisão de um colegiado que absolve o acusado no âmbito criminal não impede que o processo também corra na esfera administrativa. E, por último, Moraes entendeu que os atos de improbidade que envolvam recursos de partidos políticos devem ser responsabilizados também com base na lei de improbidade, para garantir o princípio constitucional da isonomia. A decisão do ministro Alexandre de Moraes deverá ser analisada pelo plenário da Corte.